Olá, seja bem-vindo ao canal Bunda na Cadeira, o canal mais rápido deste Brasil. Na aula de hoje iremos falar sobre velocidade média. Se prepare, hein? Vai ser uma explosão de conhecimento. Quando você anda na rua e vê as placas de velocidade, tá falando 80 km por hora, 60 km por hora. Se tiver essa noção, você vai facilmente memorizar como calcula a velocidade média. Por quê? Velocidade média nada mais é do que dividir o espaço percorrido pelo tempo. Quando você vê quilômetros por hora, quilômetros é o espaço, hora é o tempo. Logo, velocidade média é a variação do espaço sobre a variação do tempo. Porém, todavia e entretanto, o que é o espaço? Ok? O espaço nós iremos definir, na verdade já é definido, como sendo a letra S. Por que S? S porque do inglês o espaço se escreve space. Assim sendo, toda vez que a gente falar do espaço inicial e espaço final, a letra S é que vai representá-lo. E lembrando sempre, toda vez que é inicial tem um zero minúsculo, toda vez que é final não tem nada de subíndice. Vamos pensar no espaço de uma joaninha andando, ok? Nesse caso, eu vou representar o espaço como sendo uma fita métrica. A fita métrica ela começa do 0, 1, 2, e assim vai, né? 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros. Nesse caso, se eu pegar uma joaninha e colocar ela aqui, ela dá no espaço igual a 20 centímetros. Então, nesse caso, o S, o espaço da joaninha, 20 centímetros. Se ela andar até aqui, seria o espaço final. Então, o espaço final da joaninha, o S, é o quê? É 40 centímetros. Fácil isso, né? Então, o espaço nada mais é onde o objeto ou o corpo que você está estudando se encontra numa trajetória. Lembrando, a joaninha pode andar a favor da trajetória, no sentido crescente, ou contra a trajetória, no sentido decrescente. A gente tem uma nomenclatura para cada tipo de movimento. Quando é a favor da trajetória, é o movimento progressivo. Quando é contra a trajetória, é o movimento progressivo. Simples isso. Não é progressivo? Não é, eu errei. Quando a joaninha anda a favor da trajetória, é o movimento progressivo. Quando ela anda contra a trajetória, é o movimento retrógrado. Então vamos lá. Vamos calcular a velocidade média dessa joaninha. A joaninha, nesse caso, ela vai andar um espaço dado em centímetros. Vamos supor que ela está no espaço S0, o espaço inicial, igual a 10 centímetros. Ela vai andar até o 30 centímetros, num tempo de, vamos supor, 4 segundos. Como que eu calculo a velocidade média dessa joaninha? Pela fórmula, para calcular a velocidade média, eu vou pegar a variação do espaço e dividir pela variação de tempo. O que é a variação do espaço? É o espaço final menos o inicial. Então, se o espaço final é 30, o inicial é 10, então vai ser 30 menos 10. 30 menos 10, 20. 20 dividido pelo tempo. O tempo inicial sempre vai ser 0. E o tempo final nesse exercício está sendo 4. 4 menos 0, 0. Opa, 4, correto? Então, 20 dividido por 4 me fornece o valor de 5. Mas qual a unidade? Como o espaço dá em centímetros e o tempo em segundo, vai ser 5 centímetros por segundo. Vamos inverter agora. A joaninha não vai estar andando no sentido progressivo, mas no sentido contrário. Mas agora saindo de 30 e indo até 10. Vai mudar alguma coisa? Vamos ver a equação. Então o S0, o espaço inicial, é 30. O espaço final, 10. Então, o final menos o inicial vai ficar 10 menos 30. 10 menos 30 menos 20. O que mudou apenas é o sinal. O tempo continuou o mesmo, demorou ainda 4 segundos. Então, menos 20 dividido por 4 me dá menos 5 centímetros por segundo. Qual que é a diferença? Uma velocidade positiva, que foi a primeira, 5 centímetros por segundo, então ela está andando a favor da trajetória.
E no outro exemplo, quando ela estava dando contra, deu uma velocidade negativa. Então a velocidade negativa sempre vai indicar o movimento retrógrado, o movimento contra a trajetória. O último exemplo, vamos supor, se a Joaninha saiu do espaço 10, foi até 30 e voltou até 10. Qual a velocidade média? Supondo que ela demorou nesse percurso 8 segundos. Então nesse caso, qual que é o espaço inicial? 10. Qual que é o final? Também é 10. Então nesse caso, o espaço final menos inicial vai me dar uma variação de espaço 0. Então a velocidade média é 0 dividido por 8. 0 dividido por 8 é 0. Então nesse caso, a velocidade média da Joaninha é 0. É meio aflitivo, nem sei se essa palavra existe. Esse conceito nos aflige um pouco, porque nós vimos a Joaninha saindo de uma posição e indo para outra e voltando. Como é que eu posso falar que a velocidade média é 0? Pelo simples fato de como a velocidade média ela foi definida. Não depende de onde o espaço que ela percorreu, só sim onde que ela começou e terminou. Nesse caso, como ela começou e terminou na mesma posição, a variação de espaço é 0. Então, durante esses 8 segundos, é como se ela nem tivesse andado. Então, repare que velocidade média não fala o que ocorreu na realidade, apenas indica uma média durante o tempo que a Joaninha ficou andando. Certo? Então, vamos lá. Velocidade positiva, movimento o quê? Progressivo. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Ah, esqueceu não, hein? E quando a velocidade é 0, quer dizer que o corpo esteve parado? Não. Velocidade média é 0, quer dizer que o corpo esteve parado? Nananina não. Quer dizer apenas que o objeto saiu e voltou para a mesma posição. Ok? Espero que isso tenha ficado claro. Para finalizar a aula, vamos só entender um pouco questão de unidade. Por quê? Sabe-se que normalmente no sistema internacional a velocidade é metros por segundo, mas usualmente no mundo, aqui no Brasil, a gente utiliza a velocidade como sendo quilômetros por hora. Então muitas vezes é necessário a gente fazer a conversão de quilômetros por hora para metros por segundo, ou metros por segundo para quilômetros por hora. E como que faz essa transformação? Se você entender um fundamento de unidades, você não precisa decorar, você sempre vai chegar na demonstração. Como assim? Quilômetros por hora. Eu sei que 1 quilômetro tem quantos metros? 1 quilômetro tem 1000 metros. Assim sendo, e o tempo? 1 hora tem quantos segundos? 1 hora tem 3.600 segundos. Mas como é que eu sei? Simplesmente multiplicando 60 vezes 60. Por quê? 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Então 60 vezes 60, 3.600. Então, fazendo essa relação, sabe-se que 1 km por hora equivale a 1.000 dividido por 3.600 metros por segundo. Se eu dividir em cima e embaixo por 1.000, 1.000 dividido por 1.000, 1. 3.600 dividido por 1.000, 3,6. Assim sendo, 1 km por hora é igual a 1 sobre 3,6 metros por segundo. Então sempre é só memorizar isso. Quando eu quero transformar quilômetros por hora em metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. O contrário, quando eu quero transformar metros por segundo para quilômetros por hora, é só multiplicar por 3,6. Como quilômetros é muito maior que metros por segundo, para transformar metros por segundo eu quero aumentar. Então eu vou multiplicar por 3,6. Espero que tenha ficado claro, que tenha ajudado. Tchau pessoal, a aula foi essa. Até mais.